Ainda pelas experiências em hospital, confiram absolutamente tudo. Todos os rótulos, todas as etiquetas, todas as plaquinhas, tudo. Do meu pai, a gente pegou medicamento sendo passado errado nele algumas vezes. Um colega que estava com ele no mesmo quarto, que é uma pessoa com alergia à proteína do leite, recebia mingau todas as noites para comer e tinha que avisar todas as noites, tendo uma placa grande escrita do lado da cama dele de que ele tinha alergia à proteína do leite, ou seja, ele podia ter um choque anafilático se ele tivesse contato com a proteína. Ele recebia mingau todas as noites, tinha que verificar a comida, tinha que avisar todas as vezes. A gente passou por situações que são absurdas extremas, tipo errarem a pessoa. Meu pai estava aguardando uma transfusão de sangue, eles não passaram, não fizeram a transfusão, porque a equipe técnica anotou como sendo para um outro paciente e o outro paciente não tinha dados clínicos para suportar a transfusão. E nisso tudo, o atendimento vai sendo atrasado e a pessoa vai deixando de receber o acompanhamento que ela precisa. No caso do meu pai, houve vários erros, muitos erros, mas não é exatamente disso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar com confiram absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Ele foi para lá com uma glicose muito baixa, por exemplo, em uma das internações, e eles estavam mandando para ele alimento dietético. Então, não faz nenhum sentido. Mas o mais importante que eu quero deixar aqui é, primeira coisa, falem com a equipe técnica, questionem os médicos, questionem os técnicos de enfermagem, questionem os enfermeiros, se façam ouvir, porque só funciona desse jeito. E vocês já têm que se preparar para a estratégia que eles usam, porque como os hospitais estão falando muito de humanização, essa é uma política que está sendo muito pregada, eles dizem que escutam as pessoas. Só que na hora que você faz a primeira pergunta, talvez te respondam. Na segunda, eles já partem para uma postura: sou o médico, sou o técnico, sou o enfermeiro, sou eu que sei o que está acontecendo aqui. E uma das estratégias que eles usam é começar a falar termo técnico. Então eles começam a falar do encéfalo, eles começam a falar da bilirrubina, eles começam a falar de termos que vocês não têm obrigação nenhuma de conhecer, porque não são do cotidiano da maior parte de nós. Mas o Google tá aí, pode te ajudar, e o melhor ainda, pede para a pessoa responder em português. A obrigação é dela, é do profissional de saúde, de falar numa linguagem que você entenda, não o contrário. E ele vai apelar para este lugar, e quando você ouvir apelando para este lugar, entenda que ele está inseguro ou irritado por você estar questionando o que ele está falando. Nessa brincadeira de ter que conversar com médicos, com enfermeiros, com técnicos, com um monte de gente, eu peguei erros absurdos de coisas sendo feitas. E eu peguei essas explicações toscas de uma coisa que não tem nada a ver com a outra, que por uma coincidência do destino, eram termos que eu conhecia de áreas com as quais eu trabalho em neuropsicologia, mas eu não tinha a menor obrigação de fazer isso. Meu irmão é advogado, não tem a menor obrigação de entender nenhum dos termos que estavam sendo falados. E aí eu me via na situação de ter que ter conversas questionando a equipe técnica o tempo inteiro. E nessa história você vê residente fechar a cara, você vê médico ficar mais irritado. Eu respondi sei lá quantas vezes a pergunta: você é médica? Você está passando o caso como um médico passaria um caso? Eu estou passando o caso com dados objetivos, como alguém que entende do que está falando está passando um caso. Mas eu não deveria ter que fazer isso, porque a obrigação de passar um caso, de explicar o que está acontecendo, do jeito que qualquer familiar entenda, é da equipe de saúde que está atendendo aquela pessoa. Eu não precisaria trabalhar na área para ser respeitada, ser ouvida e ter direito a entender o que estava acontecendo ali. E infelizmente, essa é uma prática que é comum e é um mecanismo de defesa dos profissionais para tentar fazer com que as pessoas não façam perguntas, não questionem a conduta que está sendo tomada e, por vezes, senhores, essa conduta está errada. Essa conduta não é adequada para a pessoa que está ali precisando de atendimento. Então, por favor, não se deixem impressionar com termos técnicos e jargões médicos, porque isso é só isso. Quando eles vierem para vocês, entendam, essa pessoa está se defendendo. Ela se incomodou com alguma coisa ou ela não sabe responder aquilo que eu estou perguntando. Porque se ela soubesse, ela explicava numa linguagem que você consegue entender. Aí é que está na hora de perguntar mais mesmo, porque pode ser que ele não saiba o que ele está fazendo e é o seu familiar que está ali recebendo aquele cuidado. Então, se prepara o coração, porque vocês vão passar muita raiva, eu acredito. Eu repito, existem profissionais bacanas, mas a prática de humanização nos hospitais brasileiros ainda é muito mais uma promessa, uma
propaganda do que uma realidade. E é para essa realidade que a gente tem que obrigar esses hospitais a seguirem. Pessoas são pessoas, elas merecem ser respeitadas. E se elas estão em uma condição de saúde difícil, elas merecem ser respeitadas 500 vezes mais. E os familiares também, porque tá todo mundo nervoso e tá todo mundo sofrendo. Vamos lutar pelos nossos direitos, porque ninguém vai fazer isso por nós.